Em live transmitida por suas redes sociais, a deputada Júlia Zanatta ironizou o discurso do presidente Lula, que disfarça a ausência de propostas para o Brasil, falando constantemente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela afirmou: "Eu quero que esse governo fale de propostas, fale de plano econômico. Até agora não se sabe qual é a proposta do Lula. A gente sabe, né, que ele não tem. A gente sabe como ele fez a campanha só em ataques. Mas será que esse cara não vai parar de pensar no Bolsonaro? Ele fala mais do Bolsonaro do que eu." A deputada ironizou a obsessão de Lula com Bolsonaro e disse: "É muita paixão pelo Bolsonaro. Eles estão no poder e só sabem falar do Bolsonaro." Zanatta também criticou a postura dos parlamentares de esquerda que se recusam a apoiar a CPI que investigará os eventos do dia 8 de janeiro. Ela disse: "A esquerda não quer assinar. Me parece um contrassenso, porque eles passam dia e noite falando na tribuna sobre o que aconteceu, mas não querem esclarecer os fatos. Nós da direita queremos sim punir quem é culpado, mas queremos esclarecer os fatos." A deputada criticou a suspensão pelo BNDES de linhas de crédito para pequenos produtores do agronegócio e questionou: "Como assim não tem dinheiro para o agro e acabaram de abrir as torneiras para mais financiamento para empreiteiras fazerem obras no exterior?" A deputada listou as ações já tomadas por ela no Congresso para reagir aos desmandos do governo Lula. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito já está no 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que mantém vigente dia após dia a decisão que tira o sustento de famílias e empresas. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite a todos. Meus amigos do Insta e Face, estou fazendo aqui nos dois, tá? Por isso às vezes não vou estar olhando pra câmera, pra vocês. Como eu havia prometido, sempre estar em contato com vocês, falando do que Blumenau, cidade boa, isso aí. Vamos aqui, eu tô desde antes da posse aqui em Brasília e retornarei para minha base, para minha amada Santa Catarina, dia 16. Estarei de volta fazendo alguns roteiros já em algumas cidades. Vou anunciar para vocês sempre que for em alguma cidade, vou anunciar para quando der a gente se encontrar. Fala minha amiga Letícia Matos, nossa parceira aí, que foi candidata a deputada estadual, fez uma ótima votação. Fala da treta com o tio Rei, que maluco foi aquele.
Pois é, o tio Rei quis me chamar de mentirosa em rede nacional e parece que não deu muito certo. Porque a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, reforçou o meu discurso que eu fiz em tribuna, um discurso despretensioso, que eu falei várias coisas. Falei que era para tanto deputados de esquerda e direita chegarem a um consenso para assinarem a CPMI do dia 8 de janeiro. Eu já assinei. E sabe quem não está querendo assinar a CPMI do dia 8 de janeiro para esclarecer os fatos? A base de governo do Lula. A esquerda não quer assinar. Então me parece um contrassenso, porque eles passam de noite falando na tribuna sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas não querem uma CPI, não querem esclarecer os fatos. E nós da direita queremos sim punir quem é culpado. Mas estamos pedindo assinaturas para essa CPMI do dia 8 de janeiro. Mas a história com o tio Rei foi outra. Ele ficou brabo porque eu falei da suspensão de 11 linhas de financiamento para o agro, para agricultura familiar, cooperativismo, que é muito forte em Santa Catarina. Então, o BNDES suspendeu 11 linhas. Nós temos aqui, eu tenho aqui provas disso, né? O BNDES mandou comunicado para outras instituições financeiras dizendo, ó, essa linha foi suspensa. Eles disseram que ficou aberto aí um dia e já acabou o dinheiro, que era 2,9 bi, e esse 2,9 bi era a sobra do Plano Safra. E para você que não acredita em mim, e digo, vá buscar as informações, coloca aí no Google, Plano Safra Recorde. Vai aparecer que o Plano Safra Recorde foi durante o governo Bolsonaro. E aí eles falam que não tem mais dinheiro para o agro, certo? Mas como assim não tem mais dinheiro para o agro? Se acabaram de abrir as torneiras para mais financiamento para empreiteiras fazerem obras no exterior, em países que já nos deram calote. Lembra daquela história de garantia em charuto que o presidente Bolsonaro levantou em algumas lives? Não é mentira, tá lá. Inclusive tem a página do BNDES onde fala que de fato levamos calotes de vários países. Então o tio Rei quis, na minha primeira semana de atuação, colocar a peste em mim de mentirosa. Veio à Frente Parlamentar da Agropecuária, reforçou o meu discurso, certo? E deu ruim, né? Porque na verdade eu não vim aqui, eu não vim para Brasília, eu não virei deputada federal, vocês não me colocaram aqui como deputada federal para criar polêmica. Eu vim aqui para trabalhar e para ir em busca sempre da verdade, certo? Então o que acontece? A verdade que eu trouxe incomodou, certo? Porque eu tenho falado nos meus discursos, apesar de eu ter feito campanha pro Bolsonaro e tô morrendo de saudade dele, queria que ele continuasse presidente do Brasil, eu quero que esse governo fale de propostas, fale de plano econômico. Até agora não se sabe qual é a proposta do Lula. A gente sabe, né, que ele não tem. A gente sabe como ele fez a campanha, só em ataques. Mas será que esse cara não vai parar de pensar no Bolsonaro? Ele fala mais do Bolsonaro do que eu. Eu acho que ele fala mais do Bolsonaro até do que a Michelle. Ele deve acordar de manhã, falei na tribuna, ele deve acordar de manhã, olhar pra Janja e chamar ela de Bolsonaro sem querer. Porque é muita paixão pelo Bolsonaro, né? Então eles não estão sabendo lidar com o poder que eles estão no poder e só sabem falar do Bolsonaro. É Bolsonaro, é Bolsonaro, o café é Bolsonaro, não sei o que lá é Bolsonaro. Então chega, precisamos pensar no Brasil, precisamos falar de proposta, de plano econômico. O plano econômico deles até agora é colocar Haddad, que ele mesmo confessa que não entende nada de economia, colocar Haddad no Ministério da Fazenda e atacar a independência do Banco Central, que foi sim uma grande conquista para o Brasil. Até agora só ataques. Não se viu esse cara governar ainda, certo? Então é isso que nós estamos cobrando. Não tô aqui para criar polêmica, tô aqui para trabalhar pelo Brasil. E se trabalhar pelo Brasil incomoda esse governo, vamos ter problemas, porque eu vou continuar trabalhando pelo Brasil. E o governo que está aí, o atual governante, que trate de mostrar suas propostas. Bem, o presidente Bolsonaro falou em um debate, não sei se foi na Globo, ninguém sabe quem é o ministro, naquela época ninguém sabe, ele estava quietinho, não falava quem era o ministro da economia, não falava quem
não sabia qual era o time dele. Diferente do Bolsonaro, que em 2018 falou quem era o time dele, né? Agora, meu Deus do céu, né? Que time ruim. Esse governo, infelizmente, não estou torcendo pelo mal desse país. Não vou fazer uma política do quanto pior, melhor, que eles fizeram com o governo Bolsonaro, né? Eu sou uma brasileira, cidadã, que quer que meu país vá pra frente. Mas infelizmente o que se vê é que não tem como esse governo dar certo. Vamos aqui, eu fiz um post exatamente, desgoverno. E não tem problema, não tem compromisso com o erro. Se melhorarem, se fizerem alguma coisa de bom, não tem problema, eu vou elogiar. Não estou aqui pra fazer a política do quanto pior, melhor. Mas até agora o que se viu é público e notório, inclusive imprensa que muitos órgãos de imprensa que estavam praticamente torcendo pela vitória dele estão arrependidos, porque não esperavam essa postura desse governante. Tem falado que ele está pensando que é Karl Marx vivo. Karl Marx que, claro, flerta com banqueiros, flerta com empreiteiras, né, que diz que vai ajudar os pobres, mas até o que se viu só está ajudando ricos. Então nós fizemos um levantamento de pacotes de maldade do Lula, que depois de prometer picanha e cerveja sem ter plano de governo, o PT está desesperado para tirar dinheiro do setor produtivo, certo? Porque quando se fala dessas linhas de financiamento, nós estamos falando da agricultura familiar, daquele cara que ia usar o dinheiro para comprar uma colheitadeira, enfim. Lembrando que o Lula sempre chamou o agro aliás, o Lula chamou o agro de fascista durante a campanha. E essa semana eu tive que ver na tribuna um deputado falar que ele defende o agro. Como que defende o agro? Chamando o agro de fascista. Vamos falar outra coisa aqui, meu marido trouxe, né? E quando meu marido pede para eu falar alguma coisa, sou obrigada a falar. Fala do fiasco da visita do Lula aos Estados Unidos. 50 milhões. Ele trouxe 50 milhões. E sem contar que a primeira-dama do Biden lá deu uma desculpa elegante, porque quando a gente não quer receber alguém, a gente fala que tá doente, né? Ela falou que tava doente, não podia receber a Janja. Isso mesmo. Trouxe 50 milhões. Quanto será que custou a visita lá do Lula e da sua comitiva, que fica em hotéis de luxo? Lembrando que o Bolsonaro sempre ficava, né, quando viajava no Brasil, em lugares das Forças Armadas e tal. E o tal do pai dos pobres gosta de um luxo que, meu Deus do céu, né? Então vamos aqui, foi um fiasco essa visita, não sei o que lá, internacional. Sem contar que ele se rendeu pro imperialismo, né? Porque Lula cresceu falando, como militante na política, falando do imperialismo americano, né? Então, é só hipocrisia. Meu Deus do céu, quem acreditou nesse cara deve estar chorando. Então, o que que acontece? O PT está desesperado para tirar dinheiro do setor produtivo, um governo revanchista que quer somente fazer vingança com aqueles que apoiaram Bolsonaro. Ele não quer governar para todos os brasileiros, ele quer vingança daqueles que votaram no Bolsonaro, ou seja, metade da população, certo? E ajudar os seus amigos aí com financiamentos, amigos, né, outros ditadores, enfim. As prioridades nas primeiras semanas do desgoverno Lula foram atacar o agro, atacar a legítima defesa, né, atacar a vida, atacar o esporte, atacar o combate à corrupção e atacar o patriotismo. Inclusive ele falou em uma entrevista que está falando com Macron, não sei o quê, porque a direita se baseia em patriotismo, em religião, e que eles têm que combater isso. Sim, o Lula falou isso. Então, cristão de esquerda, prepare-se, que ele quer combater a sua fé. Vou explicar ponto a ponto o que estou fazendo na Câmara para barrar o pacote de maldades do Lula. Legítima defesa. A primeira decisão do Lula, no dia 1º de janeiro, foi revogar os atos de Bolsonaro que nos deram um gostinho de liberdade. Sim, nós vivíamos um sonho de liberdade, né, na questão do acesso às armas. Protocolamos, vários deputados protocolaram um PDL, né, para derrubar isso com pedido de urgência. Inclusive, que sou coautora junto com o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu fiz um requerimento para que isso tramite em regime de urgência.
Porque nós estamos vivendo uma urgência nesse caso. Tem falado que o setor vive um lockdown, não sabe se vai pra frente, se vai pra trás. Essa semana eu recebi um empresário que investiu muito dinheiro e aí para abrir um clube de tiro. Ele está esperando desde outubro e nada. Tá com a folha rodando, fazendo pagamentos e nada vai pra frente. Mulher em depressão. Então nós passamos de um sonho de liberdade para defender empregos e famílias que vivem desses empregos. É urgente, né? O governo, inclusive, essa semana teve que voltar atrás num negócio. Eles foram tão ruins, tão burros, que eles acabaram até com a blindagem de carros. A Secom, em que pese tenha falado que não acabou, acabou sim. E eles tiveram que rebolar e voltar atrás. Porque eles estavam não só acabando com a sua legítima defesa de se defender, né, a legítima defesa armada, mas também a legítima defesa de você ter um carro blindado. Sem comentários, né? Também demos início, estamos pedindo assinaturas, peça para o seu deputado, a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade pelo Direito à Legítima Defesa, eu, Eduardo Bolsonaro e Marcos Polon. Isso inclui a defesa do esporte, né? O tiro esportivo foi o primeiro esporte que trouxe medalha olímpica para o Brasil, esporte respeitado mundialmente e que eles, hoje, na situação que está, acaba com o esporte do tiro esportivo no Brasil. Está perseguindo os clubes de tiro. Lembra que ele falava que ia transformar em clube de livro? Pois é. E a pior resposta, gente, a gente fala na política, é a não resposta. E é isso que ele está fazendo. Ele não está querendo dizer que quer fechar, mas da maneira que tá impedindo vários de botar comida na boca de quem vive desse setor. Porque ele suspendeu licenças e agora também está exigindo a questão do recadastramento de armas legais que já estão cadastradas. E dizendo, tá lá no site, no Instagram da Secom também, dizendo que quem não cadastrar vai estar na ilegalidade. Que ilegalidade? Se eu estou de acordo com a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Independência do COAF. Outro golpe de Lula foi no combate à corrupção. Ele simplesmente, no governo Bolsonaro, o COAF foi para o Banco Central, que é hoje tem independência. Então, além de atacar a independência do Banco Central, que ele já teve que voltar atrás também, porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado e a imprensa toda caiu de pau em cima dele. Então ele teve que dar uma recuada. Ele viu, opa, aí não vamos conseguir. Então, para não ter uma derrota imposta, ele voltou atrás. Mas ele queria tirar o COAF e botar lá nas mãos do Haddad, certo? Nós também fizemos uma emenda para que volte, porque ele mandou uma MP dizendo que ia tirar o COAF, né? Ele mandou uma MP dizendo que vai tirar o COAF e botar para o Ministério da Fazenda, nas mãos do Haddad. Nós fizemos uma emenda para que volte a ser como era no governo Bolsonaro. Deixa o COAF lá no Banco Central, deixa o COAF lá com um órgão que é independente. Defesa do agro. Após prometer novos financiamentos para empreiteiras, aquilo que eu já falei, suspendeu créditos rurais, alegando falta de dinheiro. Mas para empreiteiras fazendo obra no exterior, tem dinheiro. Defesa da vida e das mulheres. Tinha uma portaria no governo Bolsonaro que dizia que quando uma mulher chegasse a um hospital vítima de tinha que comunicar a polícia. Isso é óbvio. Se chega um cara baleado, no hospital tem que comunicar a polícia, né? Então a ministra socialista, a ministra socióloga da saúde, né? Porque ela não é da área da saúde, ela é uma socióloga, não tem formação em saúde, ela revogou essa portaria. O que o Lula, o que esse governo tem? O Lula não quer elucidar, né? Além disso, o Brasil saiu do Pacto Internacional, né? E o que isso tem a ver? Ah, Júlia, todo mundo já esperava que o Lula ia fazer isso. Lembre o seu amigo picanheiro, o seu amigo que fez o L, que na campanha Lula fez uma cartinha bonitinha com promessa, carta compromisso aos evangélicos, dizendo, jurando de pé junto que ele era contra isso, contra as drogas. E agora o que se vê nas implementações aí de políticas do governo dele é o contrário. Mas quem acreditou também num mentiroso como ele, olha, só por Deus. Então nós vamos convocar a ministra socióloga da saúde para explicar e restabelecer a segurança das mulheres.
né? Porque esse governo tá cheio de feminista, mas que fala que defende mulher, mas na hora que é pra elucidar a questão dos estupros, não querem que comunique a polícia. Então, como é que fica isso? Como é que fica a defesa das mulheres? Eu vou defender, de fato, a vida das mulheres, né? E não é blá blá blá. Valorização das escolas cívico-militares. O desgoverno do PT extinguiu a diretoria. Tudo que estava dando certo no governo Bolsonaro, ele quer acabar, porque ele é vingativo, ele é revanchista, ele não quer governar, ele só quer fazer vingança. Para, pelo amor de Deus, tenta parar. Vamos pedir para esse homem parar de pensar no Bolsonaro. Jesus, é muita paixão, o que é isso? Então ele extinguiu a diretoria das escolas cívico-militares, né, que estava dando certo. Tava dando certo no Brasil todo. O que mais me pediam durante a campanha para abrir mais escolas cívico-militares. Então nós protocolamos um pedido de informação para que sejam esclarecidos os motivos de ter acabado com essa diretoria e para saber o que vai acontecer com as que já existem, né? E perguntamos também se foi feito um estudo comparativo de escolas com esse modelo e de escolas que não são desse modelo, porque nós já sabemos o resultado. No final do ano, antes do Bolsonaro entregar, o governo foi feito uma apresentação mostrando os índices, né? Os índices dessas escolas cívico-militares, que acabou violência nas escolas, né? Enfim, uma série de questões aí que eu posso trazer em um post específico para vocês, para não me alongar aqui. Mas estava dando certo, sim. E tudo que dá certo, parece que esse governo quer acabar. Não pode ser assim, gente. Bolsonaro continuou vários programas que deram certo, porque ele é um patriota, ele pensa no Brasil, certo? Sabe o que ele falou pra mim um dia, depois do segundo turno? Não faça uma oposição do quanto pior, melhor. Pense no Brasil. Ele me pediu isso pros caras que mais atacaram ele. Em que pese tudo isso, ele pediu pra gente pensar no Brasil. Olha só, se isso não é um homem que a gente tem que realmente defender de todos os ataques que ele sofre. Então, o desgoverno do PT extinguiu essa diretoria, protocolamos o pedido de informação, porque eu, como cidadã brasileira e deputada federal que estou aqui representando vocês, me sinto muito preocupada com essa postura de um governante, né? Vocês sabem tudo que eu penso do Lula, certo? Mas assim, as expectativas eram baixas, mas meu Deus, tá pior do que as minhas expectativas. Pensei que ele fosse ser um pouco mais inteligente, né? Afinal de contas, uma série de partidos que apoiaram ele para tirar o Bolsonaro, como é que fica? Ele está atacando, inclusive, por exemplo, outros partidos de base que apoiaram ele, como o MDB, né? Chamou o Temer de golpista. Mas tem ministros no governo dele, como a Simone Tebet, que apoiaram o golpe, usou o governo, né, para querer mudar a história, para chamar um impeachment que está previsto na Constituição de golpe. Então, gente, imagina se é o Bolsonaro que faz um negócio desse. Imagina, né? Então, a tal harmonia entre os poderes é isso? Ele que fala que vai governar para todo mundo, é dessa forma? Não pode ser. Tá muito errado, tá tudo errado. E eu tenho pedido para os meus pares dentro da Câmara dos Deputados, conversado com diversas pessoas, para que a gente pense no Brasil. E todos esses assuntos que eu trouxe aqui, terei uma reunião essa semana com o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, que é quem comanda a pauta da Câmara dos Deputados, e temos que estabelecer um diálogo, sim, para que as nossas ações andem, certo? Vou falar de tudo isso e em breve trarei mais novidades para vocês. Muita gente falando, porque não tem nada o que fazer, porque estamos vivendo isso. Gente, sem pessimismos, assim, vamos dar apoio para os deputados que estão trabalhando contra esse desgoverno. É isso que a gente precisa nesse momento de vocês, porque a luta vai ser bem difícil, é árdua, mas nós estamos aqui para dar voz àqueles que não têm voz, né? E é isso que eu tenho feito. E quero estar perto de vocês, na base, em Santa Catarina.
dando o meu melhor, aproveitando cada minuto desse mandato que me foi dado por vocês. Agradeço muito o apoio que tenho recebido desde o início, não só na campanha agora, e obrigada. Em breve lançarei um espaço aqui no meu site para demandas mais importantes que não podem ficar sem resposta, para que vocês mandem lá, porque no direct às vezes não tô dando conta de responder todo mundo. O meu outro telefone acabou de dar um pau violento, não consigo mais nem ligar de tanta mensagem que eu recebo, mas a nossa comunicação direta é imprescindível e eu tô aqui para trabalhar por vocês, sou uma funcionária de vocês, então contem comigo. E também tô com saudade do presidente Bolsonaro, falei isso pro Eduardo essa semana, tá todo mundo tendo saudade dele, e acredito que até aqueles que falavam mal e talvez não votaram nele estão com saudades, porque, como eu falei, as expectativas com esse governo eram baixas, mas, meu Deus, tá muito pior do que se imaginou. Então, boa noite e orem por nós, orem pelo nosso Brasil, porque com muita oração, com muito trabalho, nós vamos vencer essas pessoas que não pensam no Brasil. Tá bom? Um abraço.